Nós não somos chamados a orar só quando a gente gosta das autoridades, a interceder só quando a gente gosta das autoridades, a obedecer só quando a gente gosta das leis. Não, como cristãos, nós entendemos que toda autoridade provém do Senhor e por isso nós obedecemos e somos bons cidadãos onde quer que estejamos, mesmo quando estamos num mundo pagão e sem Deus, como era o caso de Mordecai. Então, o servo de Deus no mundo mau e sem Deus age com a sua consciência não presa aos homens maus, injustos e falhos que são os poderes visíveis deste mundo. Não. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 22, Paulo diz assim: vocês que são servos, ou seja, escravos, não é uma situação agradável, não é uma situação digna. Vocês que são escravos, sejam obedientes ao seu Senhor, não sejam respondões, não roubem. E não é só quando o patrão está olhando, não. Não é sob supervisão humana, mas é porque vocês reconhecem que vocês têm um Senhor no céu. Não apenas um Senhor no céu que está de olho em vocês, não, ele diz lá que é um Senhor de quem vocês receberão a recompensa. Então, por causa desse Senhor, nós agimos aqui neste mundo, seja no trabalho, seja ao pagar os nossos impostos, seja no trânsito, no casamento. Não é porque minha esposa está de olho, não é porque minha esposa pode descobrir que eu sou fiel, mas porque o meu Senhor me recompensa, o meu Senhor me vê. Então, na verdade, como cristãos, nós não precisamos de leis, de multas e de cacetetes para nos constranger a fazer o certo, a viver de modo correto. Não, o amor de Cristo nos constrange, diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Por quê? Porque ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Meus irmãos, nesse mundo sem Deus em que vivemos, seremos constantemente confrontados com situações de injustiça, onde o mal é tolerado e às vezes até recompensado, e onde o bem muitas vezes é esquecido, negligenciado e até tripudiado. O mundo sem Deus é assim. Aprova aquilo que Deus desaprova. E muitas vezes, quando nós agimos corretamente, isso não é visto ou não é visto com bons olhos. É somente, meus irmãos, pela fé que nós podemos enxergar o Deus invisível reinando e poderemos esperar a sua promessa de que um dia, finalmente, será vista a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve e o que não serve ao Senhor. Meus irmãos, desde Caim, que foi o primeiro a derramar o sangue de um justo, passando por Faraó com os escravos hebreus, por Saul com Davi, por Acabe com Elias, por Nabucodonosor, por Herodes e tantos outros, essa história sempre se repete. Nós não devemos nos espantar. Quando o povo de Deus é perseguido, não deve nos causar espanto ou surpresa. Paulo, lá na sua segunda carta a Timóteo, diz que todos que quiserem viver piedosamente, ou seja, todos aqueles que quiserem viver de acordo com a vontade de Deus, serão perseguidos. Essa é a regra. Quando nós não somos perseguidos, ou estamos desfrutando de um tempo de exceção, ou não estamos vivendo piedosamente. Essa promessa fiel é que nos sustenta como igreja diante da perseguição. Paulo diz que quando nós somos injuriados, nós bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Não retaliação, conciliação. A nossa esperança, meus irmãos, não é vivermos vida tranquila. Nós podemos orar por vida tranquila e mansa, diz a palavra de Deus, mas a nossa esperança não é essa. A nossa esperança é que, mesmo por meio de aflições, perseguições e sofrimentos, nós participamos de tudo isso como membros do corpo de Cristo. Ele sofreu, portanto nós sofreremos. O que é que motiva você? O aplauso, o elogio, o tapinha nas costas dos homens? A aprovação desse mundo? Então saiba, você caminhará
pelo caminho dos ímpios, porque é para esse caminho que leva esse tipo de motivação. Mesmo quando fazemos as coisas de Deus motivados pelo tapinha nas costas, pelo louvor e pelo elogio dos homens, nós nos desviaremos. O orgulho é o oposto da vida da fé. Mordecai é o exemplo que Deus coloca diante de nós, aquele que faz o que é certo, porque a sua recompensa e o seu galardão ele espera das mãos do Senhor. Que nós possamos ser assim também. Quais são as motivações do seu coração? O que é que te leva a fazer o que você faz? Qual é a recompensa que você espera no final do dia? De quem é essa recompensa? Isso faz toda a diferença. Nós muitas vezes olhamos alguém diferente, uma cultura diferente, uma roupa diferente, um sotaque diferente, um jeito diferente de viver, e ao invés de colocar essas diferenças sob o crivo da Bíblia, para verificarmos se aquele jeito diferente é correto ou não, nós colocamos diante de nós mesmos. É parecido comigo, então tá bom. É diferente de mim, então tá ruim. Isso está na raiz desse preconceito que Ramã manifestou em seus dias. E nós precisamos nos perguntar, será que nós temos alimentado algum preconceito? Será que nós temos olhado as pessoas como diferentes de nós e permitindo que nessa diferença que essa diferença seja o berço da nossa indiferença, do nosso desafeto, quem sabe até do nosso ódio? Mesmo assim, o fato é que o Evangelho em si mesmo já é ofensivo para o pecador não regenerado. O Evangelho declara a completa incapacidade de fazer o bem ou de resgatar a si mesmo. Quem é que não fica ofendido com isso? O Evangelho revela que todas as suas tentativas de se achegar a Deus estão fadadas ao fracasso e que o único caminho até o trono da graça é o caminho humilhante de depender de Jesus Cristo. Quem é que não se ofende com isso? Claro que é ofensivo. O Evangelho implica que quem não crer em Cristo já está condenado. Isso é ofensivo, especialmente no mundo pluralista como o nosso, né? Em que tudo é válido, todas as verdades são verdadeiras, em que todas as religiões, todos os caminhos, todos os jeitos de viver, todas as moralidades são válidas. Claro que o Evangelho ofende o mundo sem Deus. Nós não temos autorização para mudar a mensagem, para torná-la mais agradável, mais inclusiva, mais moderna, nem nada disso. O Evangelho precisa ser pregado como ele é. E aí a última pergunta é: em quais situações você tem se calado para não ofender? Em quais situações você tem se omitido para não falar da sua fé, para não falar do que você crê, para não falar de Jesus, para não apontar o que é pecado? Onde você tem se acovardado e por quê? Diante de quem? Diante de que situações? Somos chamados a mantermos as nossas convicções mesmo diante da morte, porque as nossas convicções são de que o nosso Senhor morreu para nos salvar. E Ele venceu a morte, então nem a morte é desculpa para nós nos omitirmos.